Você sabe o que são os minerais? Conhece os conceitos? Sabe se há diferença entre os conceitos de minério, rochas, elemento químico? Se eles se relacionam entre si? Sabe dizer algo sobre a classificação dos minerais? Nesta aula, nós aprenderemos um pouco sobre cada um desses pontos que são de extrema importância para o estudo dos solos e de suas propriedades. Para entender um pouco mais sobre as noções básicas da mineralogia, vamos começar com o conceito de mineral. O que são os minerais? Minerais são substâncias de ocorrência natural, sólida, cristalina, geralmente inorgânica, com uma composição química específica. Bom, é um conceito amplo, cheio de outros conceitos, e é importante que nós, então, façamos um desmembramento desse conceito para compreender melhor quais são as características e propriedades de um mineral. Ocorrência natural. Todo mineral só será considerado mineral se ele tiver uma ocorrência natural, ou seja, se não for produzido pelo homem. Por quê? Como vocês já devem ter visto lá na aula de rochas, esses minerais, eles são oriundos de processos geológicos. Eles são encontrados naturalmente no ambiente. E por isso, exemplares sintéticos, como por exemplo os diamantes que são produzidos em laboratório, eles não são considerados minerais. O mineral, ele é uma substância cristalina. O que é um cristal? Nada mais é do que um conjunto de átomos, certo? Que, distribuídos ordenadamente, eles têm uma estrutura repetitiva, tridimensional e ordenada, de forma a constituir um mineral. E esse mineral, ele deve ser inorgânico, ou seja, ele não pode se originar de fontes orgânicas, como, por exemplo, o carvão, a pérola, certo? Então, eles se originam a partir da cristalização de uma solução, no caso, por exemplo, das rochas sedimentares, ou então de material em estado de fusão, como ocorre lá no magma, nesses elementos químicos que estão no magma e vão se combinar de forma ordenada e repetitiva, formando o cristal e, consequentemente, formando o mineral. Ou então, esses minerais são originados de modificações que acontecem sob altas temperaturas em pressão sem que o ponto de fusão deles seja atingido, como é o caso das rochas metamórficas. Todo mineral ele tem uma composição química específica, ou seja, dentro de certos limites, essa composição não irá variar. Como, por exemplo, o quartzo, que é um mineral composto basicamente de um átomo de silício, a unidade básica, tá, pessoal? Um átomo de silício para 2 átomos de oxigênio. O quartzo ele tem ali algumas variações em sua composição, mas essa composição química específica, básica, estrutural, ela não varia. Então, ele pode conter alguns outros elementos químicos que são considerados acessórios, mas sempre terá 2 átomos de oxigênio para um átomo de silício. O mesmo caso o diamante, que sempre tem ali vários átomos de carbono ligando entre si, formando aquele cristal. Antes da gente avançar um pouco mais, é importante diferenciar alguns conceitos que, por vezes, podem ser sobrepostos e causar uma imensa confusão. O primeiro deles é o elemento químico. O que é um elemento químico? Embora vocês já tenham visto lá na química o que significa um elemento químico, é sempre importante relembrar e comparar com os outros conceitos que estão sendo trabalhados nessa aula. O elemento químico nada mais é do que um conjunto de átomos de mesmo número atômico. O mineral, por sua vez, ele é um composto cristalino formado por íons de um ou mais elementos químicos. Então, aqui vale ressaltar que nós temos um conceito a mais aqui, que são os íons. O que são os íons? Nada mais é do que um elemento químico, certo? Eletricamente carregado. Ele pode ser positiva ou negativamente carregado, surgindo aí o conceito de cátions e ânions. Então, esse mineral, ele tem elementos químicos eletricamente carregados que vão se combinar, formando então esse composto cristalino que constitui o mineral. Então, elemento químico é diferente de mineral, mas são conceitos que se relacionam. O minério, por sua vez, ele já tem um foco um pouco diferenciado, certo? O mineral é um mineral com elevado valor econômico agregado. Nós temos aí como exemplo principal, né, que vem à mente, o ouro. E a rocha? A
rocha nada mais é do que um agregado natural de minerais, então é um conjunto de minerais. É claro que essa rocha ela pode ter um mineral apenas, certo? Repetido várias e várias vezes compondo ali aquela rocha, que é um caso um pouco mais raro, mas também pode haver um conjunto de minerais formando aquela rocha. Um exemplo bem bacana disso, vocês devem ter visto na aula de rochas, é o granito, que é bastante utilizado para mesas, bancadas. Cada uma daquelas corzinhas que vocês enxergam no granito é um mineral diferente compondo a rocha, que é o granito. Então vamos entender um pouco mais como se dá a classificação desses minerais e quais os principais tipos. Lembrando que nessa aula nós estamos focando para a classificação dos minerais, que vai tornar mais fácil o entendimento dos minerais que compõem o solo e do comportamento deles no solo e, consequentemente, dos efeitos que isso causa no comportamento desses solos. Bom, esses minerais eles podem ser classificados de diversas formas. Então, nós podemos classificar os minerais quanto ao sistema de cristalização, quanto à finalidade ou uso desses minerais, quanto à origem, quanto à composição química e diversas outras formas de se classificar o mineral. Dentro de composição química, ainda há também algumas variações, como eu coloquei aqui, por exemplo, o radical iônico. Eles são classificados quanto ao radical iônico presente ali naquela estrutura. Então, nesta aula, nós daremos bastante ênfase para a classificação dos minerais quanto à origem e quanto à composição química, especificamente ao radical aniônico presente. Quanto à sua origem, os minerais, eles são distribuídos em dois grupos principais a saber, que são primários e secundários. O próprio nome já dá uma ideia do que pode ser essa classificação. Então, primário nada mais é do que aquele mineral que se originou durante a cristalização da rocha, ou seja, ele está sendo formado pela primeira vez, tá? É como se nós pudéssemos dizer que esse mineral, ele é original de fábrica, tá? Porque ele se originou no momento que a rocha foi formada. O secundário, por sua vez, ele já é formado a partir da transformação de um outro mineral já existente, certo? Então, ele já não é mais original de fábrica, digamos assim, porque ele já se originou de um outro mineral. Os minerais primários, como nós dissemos, eles provêm diretamente da rocha e vão se manter inalterados, porque uma vez que eles se alterarem, eles então passam de minerais primários para secundários. Nos solos intemperizados, eles estão presentes em uma pequena quantidade, e geralmente, quando estão presentes, eles estão ali compondo as frações areia e silt do solo. A própria fração areia, quando vocês observam na mão, a olho nu, vocês conseguem perceber aquelas partículas brilhantes que se encontram ali na areia. Aquele é o quartzo, por exemplo, que é um mineral primário que compõe ali a fração areia dos solos. Esses minerais primários, quando presentes, eles têm uma grande importância porque indicam uma série de propriedades, de processos que aconteceram ali naquele solo. Por exemplo, quando você tem uma grande quantidade de minerais primários, principalmente na fração argila do solo, isso nos diz que há um pequeno grau de evolução pedogenética, ou seja, esse solo ele está sendo formado há menos tempo do que um outro e tem muito menos minerais primários na sua constituição. Além disso, esses minerais primários, eles representam uma importante reserva de nutrientes à planta, sendo então importantes do ponto de vista da nutrição mineral de plantas. Então, na tela nós temos aí alguns exemplos de minerais primários e que são encontrados principalmente em rochas, pessoal. No Brasil, como nós vivemos num país tropical, com alta pluviosidade maior na grande parte do país, uma grande umidade e uma temperatura alta, esse ambiente favorece muito a alteração dos minerais e, consequentemente, nós temos, na maioria dos nossos solos, uma predominância de minerais secundários. Então, para encontrar mais facilmente esses minerais, feldspatos, piroxênios, anfibólios e olivinas, eles serão encontrados mais facilmente em rochas ou então em solos que ainda foram muito pouco alterados pelos fatores de transformação. Mais um exemplo, nós temos aqui a mica, que também ela já é um pouco mais facilmente encontrada nos solos, mas principalmente em rochas, e o plagioclásio também.
Os minerais secundários, por sua vez, eles foram formados a partir da alteração de outros minerais. Esses minerais, de onde se originou o mineral secundário, ele pode ser tanto um mineral primário quanto um outro mineral secundário. E aí nós temos esses minerais secundários predominantemente presentes na fração argila do nosso solo, como, por exemplo, os óxidos e alguns filosilicatos, como a caulinita. Esses minerais secundários, eles influenciam diversas propriedades do solo, como, por exemplo, origem e quantidade de cargas, a capacidade de retenção de ânions e a capacidade de retenção de cátions nas cargas do solo. Nós veremos isso com mais detalhe nas aulas de propriedades do solo. E, além disso, vão influenciar também a textura e a estrutura do solo. Nós exploraremos bastante esses conceitos também nas aulas de propriedade do solo. Aqui nós temos os principais exemplos de minerais secundários encontrados no nosso solo. Nós temos então a caulinita, que a gente consegue ver aqui na figura, como se ela fosse diversas folhazinhas empacotadas entre si. É um filosilicato. Nós temos a hematita, que é um óxido de ferro, a gipsita, que é um óxido de alumínio, a esmectita é um filosilicato também, mais presente em solos que não foram tão alterados assim. A montimorilonita também é um filosilicato presente em solos um pouco menos alterados, e a goetita, que é um outro tipo de óxido de ferro. Uma outra forma de classificação dos minerais é quanto ao radical iônico presente nesses minerais, que é aí uma variação da composição química. Então, antes disso, nós precisamos entender qual é o radical, como identificar o radical iônico de um mineral. Então, vamos colocar aí na tela um exemplo do mineral chamado de calcita. Esse mineral ele é composto por um cátion, que aqui nós vemos que é o cálcio, certo? Divalente, mais um ânion, que é chamado de carbonato, o CO3 2-. A junção desses dois íons aqui vai formar, então, a calcita, também conhecida como carbonato de cálcio, mas quando presente na forma de um mineral, ela é chamada de calcita. Então, a calcita, por ter como radical aniônico o carbonato, ela é classificada como mineral carbonato. Então, veremos aí agora alguns exemplos de agrupamentos de minerais quanto ao seu radical aniônico. São diversos grupos, pessoal. Coloquei aí apenas alguns exemplos para que vocês tenham uma noção. Então, a grande exceção dessa classificação são os elementos nativos, porque esses elementos nativos, eles possuem apenas um único elemento químico, carregado eletricamente, repetindo, formando ali o cristal, como nós falamos anteriormente, como é o caso do ouro. Posteriormente, nós temos aqui como exemplo os sulfetos. O exemplo que eu trago aqui para vocês é a pirita, conhecida como ouro de tolo, que tem como radical aniônico o próprio sulfeto. Aqui os óxidos, certo? Nós temos como exemplo esse oxigênio 2-, e os carbonatos, como eu acabei de dar o exemplo da calcita, eu trago aqui um outro exemplo, a dolomita, que também tem aqui o carbonato como radical aniônico. Temos ainda os sulfatos. No exemplo, nós temos a gipsita, que é um sulfato de cálcio, para a gente bastante conhecido como gesso agrícola. Os silicatos, que tem, então, o silício com o oxigênio, formando aí o radical aniônico. O exemplo que nós já citamos aqui na aula é o quartzo. Para essa aula, principalmente para o ponto de vista de estudo dos solos, nós focaremos em dois grupos principais aqui, pessoal: nos óxidos e nos silicatos. O grupo dos silicatos, eles são ainda classificados quanto ao seu grau de polimerização. Então, eles são divididos em nesosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos, inosilicatos. Os inosilicatos aqui ainda vão se dividir em cadeia simples e também cadeia dupla. Então, aqui dentro nós ainda temos uma variação. E ainda os filosilicatos e tectosilicatos. Então, percebam que dentro da classificação da composição química quanto ao radical iônico, nós temos os silicatos, e dentro dos silicatos há uma outra classificação também composta, baseando-se na sua composição química, especificamente com o seu grau de polimerização.
Desses grupos aqui, desses 6 grupos de silicatos, nós nos atentaremos mais a 2 especificamente, que são os filossilicatos e os tectosilicatos, porque eles estão mais presentes nos solos, principalmente nos solos brasileiros. Esse primeiro bloco de aula é apenas isso. E, além dos materiais disponibilizados no Moodle, não deixem de ler esses materiais, de acessar as atividades. Eu também sugiro aí algumas leituras de livros, caso vocês tenham acesso, que é o 19 Lições de Pedologia, Decifrando a Terra e Pedologia Fundamentos.